Embora à primeira vista Dorothea Point possa parecer uma vovó doce e gentil, com a descoberta de seus crimes, ela se tornou a prova viva de como as aparências enganam. Point é uma criminosa em série da Califórnia, acusada de tirar a vida de pessoas vulneráveis durante a década de 80. Dorothea, que administrava uma pensão na cidade de Sacramento, é incriminada por envenenar e estrangular seus hóspedes idosos e deficientes mentais com o objetivo de roubar o dinheiro que eles recebiam da Previdência Social. Infelizmente, por essas pessoas não terem familiares próximos, seus desaparecimentos por muitos anos não foram relatados e os crimes de Dorothea só foram descobertos depois dela ter feito uma grande quantidade de vítimas. Olá pessoas, bem-vindo a mais um vídeo do canal Arquivologia. E no vídeo de hoje vamos falar da vida criminosa de uma senhora com seus 75 anos de idade. Mas antes disso, quero pedir para vocês não se esquecerem de deixar os seus likes e também para vocês se inscreverem no canal. Aqui no canal temos vídeos semanalmente de casos criminais, então se você gosta desse tipo de conteúdo, você não pode deixar de se tornar um inscrito. Por hoje o recado é esse, então vamos para nosso vídeo. Dorothea Ellen Gray, filha de Trudy May, uma garota de programa, e Jesse James Gray, um colhedor de algodão, nasceu em 9 de janeiro de 1929 em Redlands, na Califórnia. A condição de sua família era abaixo dos ideais e ela teve uma infância bem conturbada, principalmente por causa de seus pais que eram instáveis emocionalmente e viviam arrumando confusão dentro e fora da residência. Quando tinha 8 anos, o pai alcoólatra de Dorothea faleceu de tuberculose e sua mãe, também alcoólatra, faleceu um ano depois de um acidente de moto. Com o falecimento dos pais, ela e os irmãos foram mandados para um orfanato, local onde ela sofreu todos os tipos de abusos. Em 1945, quando tinha 16 anos, Dorothea tentou seguir a profissão de sua mãe, a prostituição, mas ela não se deu tão bem no ramo e em pouco tempo acabou desistindo dessa vida. Nessa época ela estava vivendo na cidade de Olympia, em Washington, e foi lá que ela conheceu um soldado chamado Fred McFall, que acabou se tornando seu primeiro marido. O casal teve 2 filhas entre 1946 e 1948, mas assim que deu à luz, Dorothea enviou uma das crianças para morar com parentes dela e a outra enviou para adoção. Nesse período ela também teve uma outra gravidez, mas nessa ela nem chegou a dar à luz, pois acabou tendo um aborto espontâneo. No final de 1948, Dorothea foi abandonada pelo marido. Com isso, ela começou a passar por momentos conturbados e foi nesse período também que ela começou a cometer seus primeiros delitos. Mas suas primeiras experiências no crime não foram bem sucedidas e em pouco tempo ela acabou sendo descoberta pela polícia. Na primavera de 1948, Dorothea foi presa por falsificar cheques bancários e tentar comprar acessórios femininos usando eles. Pelo crime, ela foi condenada a 1 ano de prisão, mas ganhou liberdade condicional após cumprir 6 meses de sua sentença. Após ser libertada da prisão, Dorothea começou um relacionamento casual com um homem desconhecido. Em pouco tempo ela engravidou novamente e depois de dar à luz, mais uma vez enviou o filho para adoção. Ela passou o período entre 1949 a 1951 sem relacionamentos sérios, até que em 1952 ela conheceu Axel Johansen, um marinheiro mercante que se tornou seu segundo marido. Para conquistar Axel, Dorothea criou uma identidade e personalidade falsa, e além de mentir seu nome, ela também mentiu sobre sua nacionalidade e religiosidade, se passando por uma mulher muçulmana de ascendência egípcia e israelense. Dorothea e Axel tiveram um casamento turbulento, principalmente pelas mentiras e traições da mulher, que aproveitava as viagens marítimas que o marido fazia a trabalho para convidar homens desconhecidos para a casa do casal.
Diferente do primeiro, o casamento de Doroteia e Axel durou 14 anos, mas semelhante ao primeiro, o relacionamento era extremamente conturbado e marcado por brigas e discussões, principalmente por causa das mentiras que a mulher contava. Em 1960, mais uma mentira de Doroteia foi descoberta, só que dessa vez não só pelo marido dela, como também pela polícia. Nesse ano, Doroteia começou a dirigir um local na cidade de Sacramento que ela dizia ser uma firma de contabilidade, mas com o tempo foi descoberto pelos investigadores que esse papo de contabilidade era tudo fachada e que ali na verdade funcionava uma casa de prostituição. Ela foi levada a julgamento e foi considerada culpada, mas acabou pegando uma pena leve de apenas 9 dias de prisão e uma cadeia no condado de Sacramento. Mas para quem achou que seus dias refletindo na prisão mudaria seu comportamento, estava completamente enganado. Após sair da prisão, Doroteia continuou com suas mentiras e, para piorar, os seus vícios em álcool e jogos de azar foram acentuados. Devido a essa situação, Axel decidiu internar ela em uma clínica psiquiátrica, local onde ela foi diagnosticada pelos médicos como uma mentirosa patológica com personalidade instável. Apesar de tudo isso, Axel continuou com Doroteia por mais alguns anos e em 1966 o casal finalmente se divorciou. Em 1968, Doroteia se casou com José Puente, o homem que forneceu o sobrenome que ela ficaria conhecida, mas o relacionamento não durou muito tempo e após seu divórcio com José, a mulher mais uma vez mudou sua imagem pública. Ela deixou seu cabelo grisalho, começou a usar roupas destinadas ao público de mais idade e grandes óculos de grau, que geralmente também é utilizado por idosos. O objetivo de Doroteia com tudo isso era iniciar o que ela pensava ser um bom negócio para sua aposentadoria. Foi nesse período que ela começou a administrar sua primeira mansão em Sacramento. Segundo ela mesma, o objetivo da pensão era ajudar alcoólatras, moradores de rua e pessoas com doenças mentais. Na pensão era realizado reuniões dos alcoólicos anônimos e reuniões para ajudar essas pessoas vulneráveis a se inscreverem nos programas da Previdência Social. Com a pensão, ela se estabeleceu como uma pessoa respeitada na comunidade de Sacramento e foi mais admirada por financiar instituições de caridade, bolsas de estudo e programas de rádio. Mas é claro que a mulher que havia sido diagnosticada como mentirosa patológica e de personalidade instável não faria tudo isso apenas por sua bondade. Em 21 de dezembro de 1978, investigadores de Sacramento descobriram que Doroteia estava fazendo um esquema para descontar os cheques que seus inquilinos recebiam dos programas de aposentadoria. Segundo a investigação, Doroteia recebeu ilegalmente o dinheiro de 34 cheques de programas estaduais e federais que pertencia a seus hóspedes idosos, alcoólatras e doentes mentais. Ela foi condenada e sua pena foi de 5 anos, mas apenas em liberdade condicional. Quando foi detida e perdeu sua primeira mansão, Doroteia encontrou dificuldades para recomeçar sua vida. Uma das condições de sua liberdade condicional é que ela não poderia administrar uma outra pensão, então ela começou a trabalhar como cuidadora domiciliar, cuidando principalmente de pessoas vulneráveis. Mas não demoraria muito para que Doroteia voltasse a ter problemas com a polícia. Em 1982, ela foi presa por roubo e por possuir drogas que ela teria utilizado no crime. Segundo os investigadores, Doroteia drogou um homem que conheceu em um bar e o levou até a casa dele. Lá, ela roubou vários pertences de valor, enquanto o homem estava impossibilitado de reação por causa do efeito da droga que ela teria utilizado. Ela foi considerada culpada pelo roubo e pela posse de droga e condenada a 5 anos de prisão. Durante seu tempo na prisão, Doroteia começou a trocar cartas com um homem chamado Everson Gilmon, um aposentado de 77 anos. Em 9 de setembro de 85, quando Doroteia foi liberada da prisão por bom comportamento, Everson foi buscá-la na porta da cadeia. Os dois então começaram um namoro e Doroteia, que aparentava estar feliz com o relacionamento, chegou a escrever uma carta para familiares do companheiro avisando que em breve os dois se casariam. Mas o casamento não chegou a se concretizar porque antes disso Everson desapareceu sem dar explicações.
Nesse mesmo período, Doroteia, infringindo as condições de sua liberdade condicional, começou a operar outra pensão em Sacramento, onde novamente acolheu pessoas vulneráveis em sua casa. Mas nem o mais pessimista poderia imaginar as coisas terríveis que aconteceriam nesta segunda pensão. Em 1988, uma mulher chamada Brenda Turrillo, que esteve presa junto com Doroteia e morou brevemente com ela, foi até uma delegacia prestar queixa contra a administradora da pensão, dizendo que Doroteia a drogou e roubou cheques que ela havia recebido da Previdência Social. Mas a informação que mais assustou os policiais foi quando Brenda disse para eles que Doroteia não só estava roubando os inquilinos, como também havia tirado a vida de alguns deles e os enterrado no quintal da pensão. Nesse mesmo ano, uma assistente social entrou em contato com a polícia e relatou o desaparecimento de um inquilino de Doroteia. Segundo a assistente social, ela ficou preocupada quando não conseguiu contato com o homem que ela prestava assistência e foi até a pensão onde ele residia. Chegando lá, ela conversou com Doroteia Puente, a administradora do local, que contou uma história inconsistente sobre o paradeiro do homem desaparecido. Uma investigação em andamento, no dia 11 de novembro de 1988, os detetives foram até a pensão de Doroteia. Eles fizeram uma busca dentro da casa, mas não encontraram nada de relevante, então eles partiram para o lado de fora, onde, com a autorização de Doroteia, começaram a cavar o quintal da residência. E pouco tempo depois do início da escavação, o primeiro corpo foi encontrado. E conforme a escavação continuava, outras carcaças humanas foram aparecendo. Com a descoberta dos cadáveres em seu quintal, Doroteia foi detida e levada para prestar depoimento. Mas como naquele momento os investigadores não tinham provas suficientes para mantê-la presa, ela foi liberada para aguardar o fim da investigação em liberdade. Naquele mesmo dia, Doroteia fugiu da cidade de Sacramento. Quando completou 4 dias da fuga de Doroteia, policiais começaram a receber denúncias sobre a localização dela. Em uma das ligações, uma pessoa informou que teria visto a criminosa em um hotel em Los Angeles. Chegando na cidade, os investigadores receberam a ligação que os levariam até o paradeiro da fugitiva. Charles Wings, que conversou com a idosa e a reconheceu pelas fotos dos noticiários, informou que ela estava em um bar utilizando um nome falso. Com as informações, os policiais foram até o bar e prenderam Doroteia, e no mesmo dia ela foi levada de volta para Sacramento. Na investigação, Doroteia foi acusada de tirar a vida de pelo menos 9 pessoas entre 1982 e 1988. A investigação mostrou que Doroteia drogava suas vítimas com vários tipos de medicamentos e as vítimas que não morriam de overdose eram sufocadas. É dito que depois de cometer os crimes, ela escondia as vítimas no andar de cima da casa e depois as levava para o quintal, local onde a maioria foram enterradas, com a exceção de uma delas, que chamou bastante a atenção dos investigadores. Pouco tempo depois que saiu da cadeia, Doroteia contratou o serviço de um homem chamado Ismael Carrasco Flores.
Doroteia pediu para ele construir uma caixa grande de madeira com a desculpa de que ela usaria a caixa para colocar alguns livros e algumas outras coisas que precisavam ser descartadas. Em pouco tempo, Ismael terminou seu trabalho e na hora de receber o pagamento, a idosa pediu para ele voltar depois, pois ela tinha mais um serviço para ele. Quando Ismael voltou no dia seguinte, encontrou a caixa com a coisa que precisava ser descartada dentro, mas ele não viu o que era porque a caixa estava fechada com pregos ao redor da tampa. Doroteia e Ismael foram até um rio a 1 hora de distância de Sacramento, onde eles descartaram a caixa. Como pagamento pelo serviço, Ismael recebeu um carro de Doroteia que ela disse ter ganhado de um ex-namorado. No dia 1º de janeiro de 1986, a caixa foi encontrada por um pescador que chamou a polícia e, quando aberta, os policiais descobriram o corpo de um homem que mais tarde foi identificado. Era Everson Gilmon, o namorado desaparecido de Doroteia. A caminhonete que Ismael recebeu como pagamento também foi identificada como sendo do falecido. Na investigação foi descoberta que Doroteia enviou cartas para a família de Everson se passando por ele e falsificou a assinatura dele para receber o dinheiro que ele recebia da Previdência Social. Entre 1989 e 1993, aconteceram diversos julgamentos do caso de Doroteia Puente. Os julgamentos foram lotados de pessoas da mídia e curiosos que queriam saber mais sobre o caso que era até aquele momento um dos mais assustadores do estado da Califórnia. A equipe de acusação apresentou a versão de que Doroteia era uma criminosa fria que abriu uma pensão para tirar a vida de seus hóspedes com o objetivo de roubar o dinheiro que eles recebiam da Previdência Social. Já a defesa alegou que as pessoas encontradas faleceram de causas naturais e que Doroteia enterrou eles em seu jardim porque estava com medo de ser responsabilizada pela morte daquelas pessoas que estavam sob seus cuidados. Em 11 de dezembro de 1993, aconteceu o julgamento que concluiria o caso de Doroteia. Apesar de ser apontado que ela tirou a vida de 9 pessoas, os investigadores só conseguiram provas substanciais e convincentes para apenas alguns dos crimes. Doroteia foi considerada culpada por tirar a vida de 3 pessoas, que foram os crimes que os investigadores conseguiram provas testemunhais e relatórios toxicológicos. Ela foi condenada à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Pena que ela cumpriu até 27 de março de 2011, data em que ela faleceu de causas naturais aos 82 anos de idade.